Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, enfim. É, Na semana passada a gente viu o conceito de grandezas, grandezas escalares e grandezas vetoriais. Então, só para lembrar, as grandezas escalares, elas precisam só de um módulo, de um valor e de uma unidade de medida. As grandezas vetoriais, elas precisam também de um valor e de uma unidade de medida, mas também precisam de direção e de sentido. Por exemplo, força, velocidade, deslocamento, aceleração, enfim. Só que pode ser que no mesmo sistema você tenha mais de um vetor atuando. Por exemplo, imagina que tem alguém ali puxando uma mesa, aliás, mais de uma pessoa puxando uma mesa, então você tem mais de uma força, mais de um vetor atuando nessa mesa, ou um corpo que se move, e aí você tem, sei lá, a força do motor de um carro que empurra ele para frente e a força do vento, do atrito com o ar travando esse movimento. Então, quando você tem mais de um vetor atuando num corpo e que você precisa somar esses vetores, existe uma técnica específica para isso. Não, duas técnicas específicas para isso. A gente não soma grandezas vetoriais simplesmente somando os seus valores. Então, por exemplo, você tem lá um certo objeto recebendo a ação de duas forças. A força total que atua nesse objeto não é simplesmente a soma dos valores dessas forças. Não é assim que funciona. A soma de números, simplesmente, essa soma algébrica, ela vai ser usada só para grandezas que são escalares. A soma de vetores é chamada de soma vetorial. Ela é um pouco diferente. Então, essa soma que você aprende lá na escola, lá com a tia Cotinha da quarta série, isso é uma soma algébrica, 1 mais 1, 3 mais 2, enfim. Existe um outro tipo de soma, chamado de soma vetorial, que é quando envolve vetores. Existem duas técnicas para isso. A gente vai ver uma dessas técnicas essa semana e a outra técnica a semana que vem. Então, vamos lá dar uma olhadinha nisso daqui com mais cuidado. Vamos compartilhar a tela aqui. Olha só. Então, soma vetorial. Soma vetorial. Vamos anotar aqui. Soma. Soma vetorial. Soma de vetores. Você vai encontrar esse assunto também com outros nomes. Por exemplo, cálculo vetorial. Cálculo vetorial é mais abrangente, tá? Então, para somar vetores, nós temos duas técnicas, ou dois métodos. Um deles é o chamado método do polígono, e o outro é chamado de método do paralelogramo. O método do polígono é o que a gente vai ver hoje, tá? Nós vamos ver isso aqui, método do polígono. Ele é utilizado para somar dois ou mais vetores. O método do paralelogramo a gente usa para somar só dois vetores, dois de cada vez. Então vamos lá. Primeiro aqui, ó, método do polígono. Como é que isso funciona? Vamos lá. Método do polígono. Vamos supor que a gente tem aqui dois vetores quaisquer. Quer ver? Deixa eu desenhar aqui, utilizando as figurinhas do PowerPoint, que vai ficar melhor. A gente tem aqui um certo vetor que eu vou chamar de A.
e um certo vetor que eu vou chamar de B. Então, isso aqui ficou ruim. Opa! 3-0 para o PowerPoint. Dessa maneira aqui. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Então, eu tenho um vetor que eu vou chamar de A e um vetor que eu vou chamar de B. O que eu quero fazer aqui é somar o vetor A com o vetor B. Para achar um vetor que eu vou chamar de vetor R, R de resultante. A gente costuma utilizar a palavra resultante quando a gente soma vetores. A gente não costuma usar a palavra total, por exemplo, o valor total. Não, é o valor resultante, é o termo mais utilizado para isso, tá? Então, quando você vê essa expressão dessa maneira, vetor A somado com o vetor B, repara o seguinte, eu não estou somando os seus valores. O vetor A e o vetor B, eles podem representar qualquer grandeza vetorial aqui. Eu não estou somando os valores, quanto vale o A, quanto vale o B, estou somando isso daqui. Não. Isso aqui representa o seguinte, o que essa expressão quer me dizer é que eu preciso juntar esses vetores. E como é que eu vou juntar esses vetores? Pelo método do polígono, é fácil. Eu só vou pegar aqui, ó, a bundinha do B e ligar na cabecinha do A. Simplesmente isso. Vou juntar a bundinha do B e ligar na cabecinha do A. E olha só como é que fica. Ele é um pouquinho mais... Não, professor sistemático, tem que ficar igualzinho. Beleza. Olha só como é que fica. Eu vou pegar o vetor A, vou trazer ele para cá. Vou pegar o vetor B, vou juntar aqui, ó. Liguei o vetor B junto com o vetor A. Então, está aqui o vetor A, tá aqui o vetor B. E onde está meu vetor resultante? O vetor resultante é simplesmente a ligação do comecinho do A lá no finalzinho do B, direto. Esse é o meu vetor resultante. Então, olha só. Vou pegar aqui agora e vou ligar o A lá no final do B. Esse aqui é o meu vetor resultante. Então, tá aqui o vetor R resultante. Isso é uma soma vetorial. Repara que na soma vetorial, eu vou encontrar daqui a pouco não só o valor, mas como também a direção do R e o sentido. Então, a soma vetorial, ela não me dá só o valor, ela também dá a direção e o sentido do vetor resultante. Por que chama método do polígono? Porque eu fechei um polígono. Eu posso utilizar esse método para somar 3, 4, 5, 6 vetores. Por exemplo, vamos supor agora que eu ainda tenha esses vetores A e B, trazer eles para cá, mas eu também tenha o vetor C. O vetor C, esse vetor pequenininho aqui, ó, pode representar qualquer grandeza vetorial. Então, vamos escrever aqui, ó, vetor A, vetor B, vetor C. Eu quero somar todo mundo. Eu quero fazer essa soma. A mais B mais C para achar o vetor resultante R. Repara que eu estou fazendo aqui, ó,
é uma soma de vetores, não é uma soma de valores, tá? É uma soma de vetores. Como é que eu vou fazer? Vou ligar todo mundo, um atrás do outro, em fileirinha, como se fosse uma corrente, né? Como se fosse uma correntinha de bicicleta. Vou sair ligando todo mundo. Vamos lá. Traz o A para cá. Liga no B. Liga no C. Agora, vamos fechar. Ó, tá aqui o vetor A, o vetor B e o vetor C. Onde está a minha resultante? Liga do começo ao fim de tudo. Vamos ligar aqui, ó, do começo ao fim. Aqui, meu vetor resultante. Então, é assim que eu somo vetores. Então, por exemplo, se esses vetores A representarem força sobre uma mesa, a pessoa A está puxando a mesa ali na diagonal, sei lá, direção nordeste ali. A pessoa B está puxando a mesa para a direita, enfim. Essa mesa, ela vai sentir como se fosse uma única força representada por esse vetor R. Ou, sei lá, pode ser uma aeronave que vai pousar. Isso é um exemplo bem clássico. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que a gente tem aqui uma pista de pouso. Vamos olhar de cima. Vamos imaginar o seguinte. Ó. Aqui uma pista. Está mais ou menos alinhado? Deve estar. Deixa eu só ver um negócio aqui. Ó, tá aqui uma pista de pouso, bem uma aeronave, olhando de cima, bem uma aeronave aqui, aviãozinho feio para burro, não importa. Esse meu aviãozinho, né, ele tem ali uma velocidadezinha para frente. Então, tá aqui o nosso vetor velocidade apontando para cá. Vou deixar mais grosso aqui para ver. Ó, tá aqui a velocidade da nossa aeronave. Velocidade, vamos chamar de velocidade V. Só que, de repente, na hora de pousar, bateu um ventinho. Bateu um ventinho aqui, ó. E isso é muito comum de acontecer. Surgiu, sei lá, a velocidade do vento para a direita. O que vai acontecer com essa aeronave? Se você quiser ver isso na prática, dita no YouTube. Dito no YouTube, assim, ó, crosswind landing. Tá? Você vai ver isso aqui acontecendo. Isso é muito comum de acontecer. O que vai acontecer com isso daqui? A aeronave ela vai começar a sair de lado. E por que ela vai começar a sair de lado? Olha só a resultante das velocidades. O que vai dar? Se eu juntar as duas... Ah, mentira! Que parou de funcionar. Aí, voltou, graças a Deus. Se eu juntar as duas, você vê, né? Coisas que acontecem com a tecnologia. Se eu juntar as duas velocidades, olha aqui minha velocidade resultante. Tem a velocidade de aeronave para frente,
A velocidade do vento para a direita vai surgir uma velocidadezinha resultante para cá. Olha só aqui, ó. Velocidade da aeronave para frente. Velocidade do vento. Começou a ventar. Para direita. Olha aqui a velocidade resultante. Vou chamar de VR, velocidade resultante. O que vai acontecer com essa aeronave? Ela vai começar a sair de lado. Tá vendo? É nessa hora que o piloto corrige a aeronave, ele gira a aeronave um pouquinho para o lado e a aeronave pousa de ladinho, parecendo um cilindro. Justamente para corrigir isso daqui, ó. Senão a aeronave vai cair aqui no meio do mato. Né? Isso é devido à soma de vetores. Agora, como eu faço para achar esse valor dessa velocidade resultante, por exemplo? Vamos supor, um 737, ele pousa mais ou menos a 250 km por hora. Então, vamos imaginar que essa velocidade aqui seja de 250 km por hora, mas bateu um vento de 50 km por hora. Então, no nosso exemplo, 250 km por hora, o vento 50 km por hora. Essa velocidade resultante aqui vai ser a soma 250 mais 50, ou seja, a pessoa que está aqui, assistindo a aeronave, ela vai ver essa aeronave aproximar, né, chegando para o lado, a 250 mais 50, né, quer dizer, a 300 km por hora? Não. Não, porque soma de vetores não é soma de valores. Como é que eu faço para achar o valor do vetor resultante? Igual nesse exemplo aqui. Como é que eu faço para achar esses valores dessas resultantes? Aí, a gente tem que pegar emprestado a geometria. Sempre que eu somar vetor, agora presta atenção, sempre que eu somar vetor, eu vou necessariamente cair num problema de geometria. Sempre. Vou formar uma figura geométrica. Aqui eu tenho uma figura geométrica, aqui eu tenho um triângulo, aqui eu tenho um troço qualquer de 4 lados, irregular, enfim. Mas eu vou cair num problema de geometria e você tem que usar as ferramentas da geometria para calcular esse lado dessa figura geométrica que corresponde ao meu vetor resultante. Nesse caso em específico, nesse exemplo que eu dei aqui do avião, aqui é fácil porque, repare que eu tenho aqui uma velocidade da aeronave apontando para frente, um vento apontando para o lado. Então, esse ângulo aqui é de 90 graus, e isso aqui é um triângulo retângulo. Eu posso usar o teorema de Pitágoras para calcular essa hipotenusa. Só para lembrar, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, com essa figura geométrica aqui, eu resolvo facilmente o valor da minha resultante. Então, cada caso, cada problema, cada tipo de situação vai me gerar uma forma de calcular o valor da resultante diferente. No geral, são figuras geométricas simples para poder calcular esse valor. Às vezes, as questões elas também te ajudam, de algum modo, te dando ali um fundinho quadriculado para você conseguir montar uma figura geométrica e utilizar a geometria emprestada para calcular o valor dessa resultante. Vamos fazer 3 exemplinhos aqui para a gente ver como é que isso funciona. Olha só. Uma pessoa sai de sua casa para comprar pão e leite. Inicialmente, ela caminha 400 metros para o leste, dobra à esquerda e caminha mais 400 metros para norte. Logo após, vira novamente à esquerda e caminha 100 metros para o oeste, até chegar na padaria. A distância percorrida e o deslocamento são, respectivamente, 900 e 500 metros. Então, vamos desenhar o que a pessoa fez. Olha só. Essa pessoa ela caminhou
400 metros para onde foi mesmo? Para o leste. Depois, caminhou 400 metros para o norte. Como é a mesma intensidade, o mesmo módulo, vou tentar desenhar os vetores mais ou menos do mesmo tamanho. E depois ela virou para a esquerda de novo e caminhou 100 metros para o oeste. 100 metros, então, é um vetor pequenininho, mais ou menos um quarto do tamanho, vai. Deixa eu só aumentar um pouco a espessura. Então, tá aqui, ó. Ela caminhou 400 metros. Depois, mais 400 metros. E depois, 100 metros. Aí afirma duas coisas: a distância percorrida e o deslocamento. Distância percorrida, grava na cabeça. Distância percorrida é tudo que a pessoa andou, tudo que ela bateu de perna, tá? Então, a distância percorrida, eu vou chamar de D aqui, D de distância percorrida. A distância percorrida foi de 400 mais 400 mais 100, 900 metros. Beleza. E o seu deslocamento, o vetor deslocamento? Já adianta um conceito na cabeça. Eu falei no último vídeo. Deslocamento é a linha reta, é o vetor que liga do começo ao fim. Não importa tudo que a pessoa tenha feito ao longo desse trajeto. Foi, voltou, fez zigue-zague, deu várias piruletinhas, do escarpado, parou, voltou, dormiu, não importa. Deslocamento liga direto, do começo ao fim. Isso foi o deslocamento da pessoa. Deslocamento é tanto que ela se separou da origem no fim das contas. Qual foi o deslocamento da pessoa nesse caso aqui, ó? Nesse caso, ela se distanciou da origem no fim das contas. Ela se deslocou no fim das contas. Esse tanto aqui, ó. Deslocamento a gente costuma não. Deslocamento a gente usa o símbolo ΔS. Mais para frente, vocês vão entender por quê, tá? Eu preciso saber quanto vale esse ΔS aqui, tá? Qual o valor desse troço aqui? Eu vou utilizar a geometria emprestada para calcular esse negócio. Como é que eu posso fazer? Dessa figura, eu posso, daqui de dentro, tirar um triângulo retângulo. Como assim? Eu posso vir aqui, ó, marotamente, ó. É lógico, gente, na hora que você fazer uma questão de física ou de matemática, você também tem que ter um pouquinho de sambalelê, né? Tem que ter um pouquinho de malemolência, senão também o negócio não sai, né? Tem que ter um pouquinho de maldade no coração. Olha que beleza, ó. Eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó. Eu tenho um triângulo retângulo. Ângulo reto, 90 graus. Eu tenho uma base. Olha, se tudo é 400 e esse pedacinho aqui, ó, essa medida vale 100, então essa base vale 300. Essa altura toda vale 400. Quanto vale a nossa hipotenusa ΔS? Você pode não, você tem que fazer Pitágoras aqui. Ah, beleza, então. ΔS ao quadrado igual 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado. Você pode fazer essa conta enorme, 300 ao quadrado, 400 ao quadrado, mas decora o seguinte: existem algumas trincas de valores no triângulo retângulo que são bem comuns de cair em prova. E não importa, se é prova de concurso, prova de vestibular, não importa. A trinca de valores mais famosa é essa. Sempre que um cateto vale 3 e outro vale 4, a hipotenusa vale 5. Então, 3, 4, 5. Se for 30 e 40, 50, 300, 400, 500, 3.000, 4.000, 5.000. Isso é uma trincazinha bem comum de algumas que existem no triângulo retângulo que dão valores exatos, valores bonitinhos, redondinhos, tá? Então, fazendo a continha aqui, faz aí, isso dá 500 metros.
Ou seja, ela percorreu 900 metros, mas ela se deslocou 500. O que significa? Ela bateu de perna, né? Ela andou 900 metros, mas ela se distanciou da origem, no fim das contas, 500 metros. Beleza? Aqui falou respectivamente iguais a 900 e 500, então tá correta. Próximo exemplo. Uma cidade planejada em todos os quarteirões com a forma geométrica de um quadrado de lado 100 metros. Uma pessoa percorre um quarteirão, dobra a esquina, percorre mais um quarteirão. O deslocamento vetorial realizado pela pessoa é maior do que 100 metros. Então, olha só, vamos desenhar o que está acontecendo aqui, ó. Essa pessoa, ela anda 100 metros, depois ela sobe os mesmos 100 metros aqui. Isso é o deslocamento total. Deslocamento total foi ótimo. Isso é o deslocamento da pessoa. Não o total. Isso é o deslocamento da pessoa. Mas eu quero o deslocamento total. Quero o deslocamento final dela. Ó, deslocamento total, deslocamento resultante. Opa, deu fora do rumo aqui, ó. É esse aqui. Então, olha só. A pessoa vem cá, anda 100 metros. Depois, 100 metros. Repara que ela percorreu 200. E qual é o seu deslocamento total? Seu deslocamento final? Você pode fazer Teorema de Pitágoras, porque aqui de novo, pode não, né? Deve. Porque aqui de novo eu caí num triângulo retângulo, tá vendo? Porque falou que é um quadrado, então o lado tem 90 graus. Então você pode vir aqui, ΔS ao quadrado igual, opa, 100 ao quadrado mais 100 ao quadrado. Mas tem um jeito mais rápido de você calcular isso daqui, que é o seguinte. Isso aqui é um quadrado, certo? Se isso aqui é um quadrado, você concorda que geometricamente, esse ΔS é a hipotenusa, não, desculpa, é a diagonal do meu quadrado. E aí, para facilitar, grava na cabeça o seguinte, ó. Sempre que tiver um quadrado, deixa ele sem preenchimento aqui. Sempre que tiver um quadrado, e que você precisar calcular a diagonal desse quadrado, aqui, diagonal vermelha aqui, ó. Então, se é um quadrado, logicamente os lados são iguais. Então, eu tenho um lado L, um lado L, medidas L qualquer. A diagonal, ela vale lado raiz de 2, sempre. Por que que vale lado raiz de 2? Olha, isso aqui é um triângulo retângulo, só esse ladinho aqui, isso é um triângulo retângulo. Se eu fizer Pitágoras nesse troço, vamos chamar essa hipotenusa vermelha aqui, essa diagonal vermelhinha, de, sei lá, chama de x aqui. Quanto vale esse x? Teorema de Pitágoras. L ao quadrado mais L ao quadrado. Quanto que é L ao quadrado mais L ao quadrado? É 2 vezes L ao quadrado. Tira a raiz de todo mundo. Raiz de L ao quadrado, raiz de qualquer coisa ao quadrado, é só você pegar esse qualquer coisa e tirar da raiz. Então, L, raiz de 2. Então, sempre que você tiver um quadrado e precisar calcular a diagonal, é o lado do quadrado raiz de 2. É o meu caso. Isso aqui é um quadrado. Até a questão falou que os quarteirões são quadrados. Os dois lados são iguais, então quanto vale essa hipotenusa? 100 raiz de 2. Você pode fazer direto. Ó, 2 vezes 100 ao quadrado. Não precisa falar, não, 100 ao quadrado, mais 100 ao quadrado, que número enorme. Não. Tira a raiz de todo mundo. Raiz de 100 ao quadrado é 100. Raiz de 2, sei lá quanto é. Aqui está em metros. Então, o deslocamento é maior do que 100 metros? É maior do que 100 metros. 100 vezes raiz de 2. Raiz de 2 é 1,3 mais ou menos. Enfim, não importa quanto vale raiz de 2. Foda-se. É maior do que 100 metros. Certo? Beleza?
Olha só, último exemplo aqui. Ó. O corpo recebe a ação de duas forças horizontais, de intensidades 12 e 5. O ângulo formado entre essas duas forças é de 90 graus. A resultante é maior do que 10. Então, vamos lá. Duas forças horizontais. Vamos supor que eu estou olhando aqui um certo objeto de cima. Estou vendo ele de cima. Né? Homem-Aranha. Eu estou... Né? Porcaranha, porcaranha. Eu estou aqui, tá? Então, estou olhando de cima aqui um certo objeto. Ele recebe a ação de duas forças horizontais. Então, vamos supor que tem uma força aqui para cima. E eu tenho uma outra força que faz 90 graus sobre esse objeto. Opa, ficou torto aqui, peraí. Paciência, paciência. Olha só, eu tenho uma força de 12 newtons. Eu cantei porcaranha, deve ter gente... Provavelmente tem gente que não tem nem ideia do que é isso, né? Porcaranha, porcaranha. Simpsons, gente, é Simpsons. E uma força de 5 newtons. Eu quero saber a resultante dessas forças. Olha, eu tenho dois vetores, eu preciso somar esses dois vetores. O que eu vou fazer? Ligar um com o outro. Pega a bundinha de um e liga na cabecinha do outro. Olha só. Traz aqui, ó. Juntei os dois. Cadê a resultante? Liga do começo ao fim. Aqui, vermelhinho. Eu vou chamar de, sei lá, FR, força resultante. Esse aqui vale 12, esse aqui vale 5. Isso é um triângulo retângulo. Tem aqui 90 graus. Falou para nós, né? 90 graus. De novo, teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Força resultante ao quadrado igual 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Força resultante ao quadrado igual 12 ao quadrado, 144. 144 mais 5 ao quadrado, 25. Isso dá 169. Tira a raiz desse troço. Força resultante igual. Raiz de 169 é 13. Ah, mas eu não sei raiz de 169 na hora da prova, eu não sei como é que eu vou achar a raiz de 169. Outra situação muito típica do CESP. De novo, o CESP nem sempre quer que você faça a maldita conta, ele quer que você tenha noção do tamanho do número que você está mexendo. Falou assim, a intensidade da resultante é menor do que 10. Olha só. Eu tenho ali força resultante ao quadrado igual a 144 mais 25. Deu 169. Se por um acaso, a força resultante fosse 10, 10 ao quadrado é 100. Só que ali, eu tenho força resultante ao quadrado igual a 169. Então, essa força resultante, naturalmente, tem que ser maior do que 10. Tá? Tem que ser maior do que 10. Então, não precisa saber quanto vale a raiz de 169. É irrelevante. O que importa é que menor não pode ser. Então, tá errado. Aqui, pessoal, tanto faz quando eu somar vetor, tanto faz. Aqui nesse exemplo que eu dei, por exemplo, foi ótimo. Nesse exemplo aqui, ó, eu fiz A mais B igual a R. Tá aqui. Se eu fizer B mais A, dá no mesmo? Dá. Dá no mesmo, tá bom? Dá no mesmo. A mais B ou B mais A dá no mesmo. Eu vou achar
a mesma direção, o mesmo sentido, o mesmo valor. Tá? Eu só vou mudar eles de lugar. Em vez de colocar o B, a bundinha do B na cabecinha do A, eu vou fazer o contrário, pegar a bundinha do A e colocar na cabecinha do B. Dá no mesmo, tá? Dá no mesmo. Não, não tem problema. Aqui tanto faz, A mais B ou B mais A. O R vai ser igual, tá bom? Então, isso é o método do polígono. Por que chama polígono? Porque eu estou formando uma figura geométrica, um polígono, uma figura geométrica de vários lados. Quando eu junto os vetores, já deu aqui, cadê? Então, quando eu junto os vetores, eu vou achar a direção e o sentido da resultante, para onde ela aponta. E quando eu pego a geometria emprestada, eu vou conseguir calcular quanto vale essa resultante, beleza? É só isso. Isso é um método do polígono, porém extremamente importante para calcular problemas com vetores, tá bom? E procura depois aí, se você nunca viu crosswind landing, você vai ver um monte de avião pousando tortinho por causa da resultante de vetores. Ali, no caso, vetores de velocidade. Avião para frente, vento para o lado, o avião tende a ser jogado para o lado, e o piloto vai lá e conserta o avião para poder anular para poder anular o efeito dessa resultante, beleza? É isso aí, então. Qualquer dúvida que tiver, manda aí no grupo. Daqui a pouco eu mando as questões da semana, certinho? Valeu, falou!